vamos a mais um Rede Vida Serviço. Quando se fala de saúde, pensamos imediatamente apenas em estar bem fisicamente, não é mesmo? Porém, uma vida saudável de verdade envolve também o cuidado com a nossa mente, assim como temos com o nosso corpo. A nossa convidada é a neurocientista Luciana De Pieri, que criou um método que estimula todo o cérebro com atividades desafiadoras, usando o mouse do computador. O cérebro vai sendo ativado e melhora, além da capacidade cognitiva, a saúde mental. A terapia chamada reabilitação multimídia tem sido usada com sucesso em casos de autismo, ansiedade, depressão, perda de memória e outros. A Luciana já levou a técnica para Áustria, Portugal, Inglaterra, Estados Unidos e até lá na China. Seja muito bem-vinda, Luciana. Prazer estar aqui, Ana. Obrigada pelo convite, é uma honra. E eu estou honrada em poder participar do seu programa. Eu que agradeço, você que criou esse método reabilitação multimídia e já levou para além fronteiras. Como que surgiu esse método, Luciana? Ana, assim, com a prática diária, né? Eu era pedagoga, sou pedagoga e também dava aulas de informática e fui percebendo que o computador, ele melhorava muito o cérebro. Aí eu fui me especializar em neurociência, fui conhecer um pouquinho mais sobre como que a ciência, né, pode nos ajudar através dessas atividades com a mão direita, com a mão esquerda. E aí eu vim procurar aqui em Rio Preto a FAMERP, a Faculdade de Medicina, né, junto com o Dr. Sebastião, o Dr. Eduardo Silva. E aí eles abriram as portas, né? A FAMERP abriu as portas para que eu fizesse as pesquisas. Agora nós já temos 3 pesquisas. E foi aí que tudo surgiu, né? Com apoio e parceria dos médicos no setor de ciências neurológicas da FAMERP. Estudei bastante, gosto muito de estudar, sou uma apaixonada pelo cérebro. Eu acho que nós temos um poder enorme dentro de nós, né? O nosso cérebro, eu falo que o nosso cérebro é a nossa farmacinha, que nós temos todo o poder dentro dele. Então, a gente precisa estimular bastante. E é bem legal que a FAMERP, ela me deu essa oportunidade de estar desenvolvendo todas essas pesquisas, que até agora são 3. Nossa, que orgulho, Luciana. Agora, explica para mim, para quem está assistindo a nossa entrevista, como que acontece essa reabilitação? Como que acontece este estímulo no nosso cérebro? Então, os atendimentos, né, da neurofitness, né, da reabilitação multimídia, acontecem no computador convencional ou no notebook, mas é necessário que haja o mouse do ratinho, aquele mouse tradicional. E a gente precisa fazer com a mão direita e com a mão esquerda algumas atividades bem desafiadoras. E assim, para cada pessoa, a gente desenvolve algumas atividades, né, um protocolo individual para que as pessoas possam melhorar dentro de cada diagnóstico, né? Então, assim, o que acontece? Quando a gente faz as atividades com o mouse, é diferente de quando a gente faz com o lápis, com a caneta. Por quê? Porque quando a gente está pintando ou quando você está fazendo com o dedo, né, com o touch na tela, você está fazendo uma ação. Quando você está mexendo o mouse, para nós é automático, mas para o cérebro ele está criando várias rotas ao mesmo tempo, né? Então, assim, você tem que clicar, segurar, mexer. Então, a gente consegue trabalhar várias áreas ao mesmo tempo. E quando a gente trabalha a mão direita, nós estimulamos todo o hemisfério esquerdo. Quando a gente trabalha a mão esquerda, o hemisfério direito. Então, com isso, a gente consegue trabalhar todas as áreas do cérebro simultaneamente, trazendo benefícios inúmeros, né, para poder desenvolver o cérebro, criar novos neurônios, aumentar as sinapses, que são as conexões que conectam um neurônio ao outro. E a gente consegue mexer em toda a parte fisiológica do cérebro. A gente deixa o nosso cérebro cansado, estacionado, preguiçoso, Ai, Luciana? muito, Ana, muito. Então, vamos despertá-lo. Como que a gente faz isso? Nosso cérebro, ele é muito preguiçoso. Ele gosta de sossego. Então, às vezes,
algumas coisas desafiadoras, às vezes a gente pensa assim, ai, não, vou fazer isso para quê? Não, vai me dar trabalho. Aí a gente deixa de lado. Só que é aí que a gente tem que incentivar. Por quê? Porque é muito mais fácil para o cérebro ficar lá quietinho, tranquilo, do que ele criar estratégias novas ou se forçar para aprender coisas novas, né? E para mudar essa fisiologia. Mas quando a gente aprende a treiná-lo diariamente, ou que seja uma vez por semana, 2, a gente consegue realmente mudar, reprogramar o nosso cérebro. A reprogramação neurológica é possível. Então, assim, a gente consegue mudar bastante a estrutura do nosso cérebro. Com práticas semanais, diárias, que a gente consegue melhorar a memória, concentração, habilidade de raciocínio, coordenação motora, a parte emocional, porque a gente consegue trabalhar todo o nosso sistema límbico também, que é o que gerencia a nossa parte emocional. Então, aquelas pessoas que são muito ansiosas, que sentem muita raiva, que muito nervosas, a gente consegue equilibrar e deixá-las mais calmas, mais tranquilas, né? Através do autoconhecimento, dessa ginástica para o cérebro, a gente consegue reprogramar. E aquelas pessoas que são muito tímidas, que não conseguem falar em público ou que não conseguem se expressar, a gente consegue mudar também. A gente consegue fazer com que elas se sintam mais seguras, né? Mais confiantes, né? E aí elas conseguem despertar. Então, essa ginástica para o cérebro, ela ajuda tudo. Em todas as áreas, né? Como eu te falei, memória, concentração, raciocínio, afetividade. Então, a gente melhora todas as áreas. A Rede Vida está no Brasil todo. Quem está assistindo a gente quer fazer essa ginástica também? Encontra esse teu método em todos os lugares? Como que funciona? Infelizmente, Ana, nós temos em Olímpia, né? Eu tenho um instituto, né? O Neurofitness. E aí, assim, a gente consegue, através do Instituto e de atendimentos online, a gente consegue abranger vários países, vários estados, mas, assim, o local físico é em Olímpia, né? Então, assim, quem quiser entrar em contato, entre em contato com a gente, né? Para que a gente possa agendar atendimentos e para a gente poder explicar como que acontece essa metodologia, né? Essa técnica. Mas quem mora muito longe, às vezes não consegue. Então, vamos de dica? Eu gosto sempre quem vem aqui dar alguma dica prática. Eu sei que você já falou que tem que ter o mouse, mas às vezes a pessoa, eu não consigo. Tem aquelas dicas do dia a dia de mudar um pouco a rota que pode ajudar a gente a fazer nosso cérebro se exercitar, Luciana? Claro, Ana, tem. Então vamos sim. Se a gente começar a fazer um pouquinho tudo diferente, então vamos supor, se eu pegar na hora de escovar meu dente, pegar a escova e for com a mão contrária. Eu, no meu caso, sou destra, então eu vou escovar o dente com a mão esquerda. A gente vai ativar áreas do nosso cérebro direito, né? Então, se eu fizer um caminho diferente, igual você vem para a Rede Vida, normalmente a gente faz o caminho sempre igual, o mesmo. Se você vier por outras rotas, você também está criando novas conexões, né? Se você comer com a mão contrária, né? Então, eu sou canhota, então come com a mão direita, eu sou destra, come com a mão canhota, você vai demorar mais, mas você também vai estar ativando áreas no seu cérebro que são importantes. Pintar, né? Você pode pintar algum livro, fazer desenhos com a mão esquerda, escrever seu nome com a mão esquerda, ou quem é canhoto, escrever com a direita, né? Então, são dicas que são importantes que a gente muda, né? No nosso dia a dia. Para quem gosta de cozinha, né? Tanto homens quanto mulheres, você tá lá fazendo a sua comida, você vai mexer a comida com a mão direita, com a mão esquerda, ou quem é canhoto com a mão direita. Então, assim, você estimular o seu cérebro diariamente é muito fácil, com coisas simples, né? Que a gente tem, tipo, você vai ter uma colher para mexer a sua panela, então você pode mexer com a outra mão, pegar a escova de dente, escovar com a outra mão. O nosso cérebro, ele vai resistir. Vai te falar, ai, pra que isso? É uma bobeira. Mas por quê? Porque ele está sendo desafiado e ele não gosta, ele gosta da zona de conforto. Até porque, assim, é uma curiosidade, mas eu acho importante citar. Quando a gente está muito ansioso, ou quando você tem um problema muito grande, o que a gente costuma fazer? Dormir, né?
Vamos dormir que passa. Vamos dormir que passa. No outro dia o sol raiou, é outra coisa. A gente tem um sono meio que infinito quando a gente está com algum problema. Por quê? Porque é a forma que o nosso cérebro tem dele ficar em stand-by, dele falar assim, agora eu não tenho que pensar nesse problema. É mais fácil, né? Só que aí a gente precisa treinar o nosso cérebro para que ele se desafie. Porque, assim, a gente pode criar novas estratégias, a gente pode enfrentar situações. E quando a gente aprende a estimular o cérebro, ele para de ficar preguiçoso. Ele começa a ficar feliz com aquele estímulo. E aí ele pede estímulos cada vez maiores. É bem bacana. Você falou que a reabilitação, ela pode ser em diversas áreas e tem um grande benefício. Vamos começar por categoria educação. Eu sei que você atua na rede pública, Sim. trabalha na educação, mas eu quero que você fale dos resultados. Como que essa ginástica no cérebro pode ajudar a impactar os alunos a aprenderem mais? Então, nós temos esse projeto, né, essa reabilitação multimídia na educação já há 15 anos e nós conseguimos resultados muito relevantes. Porque as crianças, às vezes, principalmente atualmente, elas ficam inseguras, às vezes as crianças são imaturas neurologicamente, né? Então, assim, às vezes a criança não consegue aprender, mas não é porque ela tem nenhum problema, é porque às vezes o cérebro dela é imaturo, né? Então, na parte de conexões sinápticas entre uma comunicação de um hemisfério e outro, às vezes existe uma falha e aí a criança não consegue aprender ou fica insegura. Então, se a gente faz esse trabalho, igual a gente faz nas escolas, as crianças conseguem melhorar bastante. Então, a parte do amadurecimento integral, melhora a coordenação motora, as crianças ficam mais concentradas, elas conseguem participar mais da aula, a autoestima aumenta. Porque, Ana, uma criança com baixa autoestima, ela não vai conseguir aprender. Por quê? Porque a criança com baixa autoestima, o cortisol, que é o hormônio do estresse, ele vai aumentar. E aí, as sinapses, que são as conexões entre um neurônio e outro, elas têm que ficar se conversando. E aí acontece uma falhazinha quando o cortisol está alto. É como se essas conexões ficassem preguiçosas. E aí, o que acontece? Principalmente na área do hipocampo, que é a área da região da memória. Por isso que o aprendizado, a criança está lá, o professor está explicando, mas a cabeça da criança está longe. Por quê? Porque ela não consegue se concentrar. Porque a parte fisiológica dela está com essa conexão preguiçosa. Sim. Quando a gente faz... Isso acontece também com a coordenação motora, com a habilidade de raciocínio. E nem muitas vezes está associado a um TDAH, não. Por exemplo, que hoje virou moda. Sim, Ai, todo mundo tem TDAH. exatamente. A criança não prestou atenção, ela é hiperativa e tem TDAH. Exatamente. Então, hoje em dia, o que a gente observa? Que a maioria das crianças, elas não têm nenhum diagnóstico. É um diagnóstico, muitas vezes, precoce. Muitas vezes, ela tem uma imaturidade neurológica, né? Porque, assim, a gente tem o corpo caloso, que é o que liga um hemisfério no outro. Né? Então, é como se fosse uma ponte. E aí passam neurônios, passam neurotransmissores para poder fazer toda essa comunicação e o aprendizado acontecer. Só que se a criança é imatura, essa falha é como se tipo, os neurônios eles ficassem preguiçosinhos para passar de um hemisfério ao outro. E aí é onde a gente consegue, onde a criança tem um baixo rendimento. Mas se você trabalha essa criança com a mão direita, com a mão esquerda, a gente consegue um resultado muito relevante em todas as áreas. Coisas assim, os resultados eles são rápidos para aparecer. É claro que é um tratamento de no mínimo 1 ano. Só que assim, nas primeiras semanas, vamos colocar em 1 mês, mas normalmente na segunda semana a família já começa e as crianças perceberem resultado. Elas conseguem se concentrar mais, elas conseguem prestar mais atenção, a autoestima aumenta, então ela se sente segura. Existem algumas crianças que são muito dependentes da família para fazer tarefa. Se a mãe não estiver ao lado, a criança não faz tarefa. Então, a criança ela começa a perceber que ela é capaz, que ela consegue. Olha que interessante, porque a gente mexe trabalha, com a autonomia. Mexe com a autonomia. Então, é um trabalho incrível. Aprendemos na educação como ele é importante, mas a nossa sociedade, graças a Deus, está envelhecendo. E prevenir é melhor que remediar. Sim. Ajuda
para prevenir no envelhecimento algumas doenças como demência, Alzheimer, perda de memória, Luciana? Esse método é indicado? Muito, Ana. Nós estamos agora com muitos pacientes adultos. Muitos, porque todo mundo está preocupado realmente em ter um cérebro ativo, né? Então, assim, a qualidade de vida é fundamental, né? E a estimativa de vida hoje é 90 anos, 100 anos, né? Ou mais. Então, se a gente cuidar do cérebro, muitas vezes nós nos preocupamos com o corpo. Ir na academia, fazer uma caminhada, mas o nosso cérebro, ele também precisa de cuidado. Lógico que quando a gente está exercitando o corpo, o cérebro, ele também está sendo exercitado. Mas quando a gente transfere de uma forma mais intensa essas atividades para o cérebro, a gente consegue um resultado muito melhor. Então, a gente consegue trabalhar para pessoas que querem se prevenir, que não têm diagnóstico nenhum. Então, não precisa ter o diagnóstico, não. Nem ter alguém na família que teve Alzheimer ou demência? Não precisa. Então, se você está lá, porque às vezes quando a gente está ansiosa, a gente fica assim, nossa, onde eu coloquei minha chave? Nossa, gente, aonde eu coloquei meu celular? Às vezes o celular está no bolso e a gente fala, nossa, cadê o celular? Cadê a chave, né? Mas isso são lapsos por conta da nossa correria. Então, se você quiser se prevenir de doenças neurodegenerativas e ter uma qualidade de vida melhor, então a gente consegue fazer esse trabalho e a pessoa consegue melhorar bastante. Legal. Também para pessoas, ao contrário, as pessoas que já são laudadas, que têm Alzheimer, que têm Parkinson ou alguma demência, também conseguem ser beneficiados. Lógico que não vai curar a doença, né? Porque Alzheimer, Parkinson ainda não tem cura. Porém, a gente consegue minimizar a progressão. A doença, ela progride bem devagarinho ou algumas vezes ela também estaciona. E não precisa ter uma idade, não precisa estar na terceira idade, ser 40 a mais, é só a pessoa gostei e quero dar um estímulo para o meu cérebro. Exatamente, eu quero turbinar meu cérebro, eu quero melhorar meu desempenho cognitivo, eu quero desenvolver novas habilidades, porque muitas vezes, Ana, a gente tem muitas habilidades guardadas. Porque, assim, nós que somos destros, a gente trabalha muito o hemisfério esquerdo. Mas tem muitas habilidades no hemisfério direito que estão lá, guardadinhas. Quando a gente começa a estimular, a gente descobre muitas habilidades que nós nem fazíamos ideias que tínhamos. Então, assim, a gente consegue melhorar muito o nosso desempenho. Que história que mais te marcou dessa descoberta? Que, nossa, eu nem sabia que era capaz disso. Depois dessa reabilitação mudou, além dos alunos com notas melhores, prestar atenção na aula. Quando você falou, olha, a gente desperta habilidades que nem sabíamos que tínhamos. Que história que você já ouviu ou vivenciou você mesma de habilidades despertadas ou mudanças através da reabilitação? Olha, Ana, muitas mudanças. A gente vem mudando bastante vidas, graças a Deus, assim. Muitas vezes eu até me emociono porque às vezes as pessoas chegam para mim com depressão, com ansiedade, mas num grau assim muito alto. Às vezes síndrome do pânico, que é difícil a pessoa chegar, né, até o consultório para poder receber o atendimento. E aí a pessoa vai totalmente descrente, achando que realmente não vai fazer, mas tipo, eu vou tentar, né? Mas não acreditam. E aí, no dia seguinte, a pessoa liga, mas assim, coisa de um dia mesmo, 2 dias, a pessoa liga e fala, nossa, eu estou me sentindo mais feliz, eu estou me sentindo mais viva, né? E aí, a cada semana, a pessoa vai mudando. E assim, às vezes, em 2, 3 semanas, vamos colocar um mês, né? Em um mês, a pessoa já está se sentindo muito melhor. Né? Ela consegue voltar a fazer as atividades. Muitas pessoas estavam afastadas de trabalho, de escola, porque jovens também passam por isso, né? E aí eles voltam às atividades normalmente. Então, assim, com autoestima, com alegria, tudo através do nosso cérebro, né? E também tem um caso que eu gosto muito de contar, e eu falo que ele é o meu professor, é o Celcinho. Quando eu entrevistei você lembra? Logo no início que eu entrei na Rede Vida, em 2011... Você conheceu ele? Eu conheci o Celso, Sim. na Pai de Olímpia. Isso. O Celcinho, assim, é uma pessoa que me marcou e me marca por toda a vida. Porque, assim, ele tem paralisia cerebral, com espasticidade muscular, então ele tem o enrijecimento e os espasmos. E assim, quando eu comecei a trabalhar com ele, era muito difícil, Ana, ele não conseguia segurar o mouse, né? E
eu falei, não, ele vai conseguir, a gente vai conseguir. E aí eu pegava na mão dele, a gente ia mexendo, ele derrubava o mouse. Enfim, e hoje, né, depois de vários anos, ele conseguiu. Hoje ele mexe no mouse sozinho, tanto com a mão direita quanto com a mão esquerda. Ele tem uma independência intelectual. Lógico, ele é cadeirante, tem paralisia cerebral, mas ele consegue fazer as atividades no computador. E assim, ele consegue fazer com desafios. Você pode lançar um desafio de uma atividade mais difícil que ele consegue fazer, né, Celcinho? Eu sei que você está aí assistindo a gente. E assim, ele é incrível porque ele tem um computador na casa dele, que a mãe dele colocou no chão para ele poder andar, assim, ele vai se arrastando, né? E aí ele consegue ligar o computador, então ele tem rede social, ele tem Instagram, ele tem várias redes sociais que ele se comunica com todo mundo. Olha só. E assim, através dos nossos atendimentos, junto, lógico, com os outros atendimentos, ele começou a melhorar bastante a questão da pega, de pegar copo, de pegar objetos, né? De comer sozinho. Então a gente percebeu que mexeu muito com essa questão, tanto da memória, do cognitivo, quanto da coordenação motora. Inclusive o equilíbrio, porque ele ficava mais deitadinho assim na cadeira e hoje ele consegue ficar mais reto, ele consegue fazer muito, assim, com bastante autonomia. Quando eu estava lendo sobre a reabilitação multimídia, me chamou a atenção, entre tantos fatores, que a gente consegue produzir neurônio, Luciana? Sim, Ana. Acho que eu estou precisando produzir alguns. Exatamente. É a chamada neurogênese. A neurogênese, a gente consegue fazer nascer mais neurônios, independente da nossa idade. Antigamente, os cientistas apontavam que nós nascíamos com um número de neurônios e só íamos perdendo. Mas, nos anos 90, 89, 90, as pesquisas comprovaram que é possível nascer novos neurônios quando o nosso cérebro é bem estimulado. Então, independente da nossa idade, é possível sim fazer a neurogênese, que é o nascimento de novos neurônios. Luciana, esse teu método, a reabilitação multimídia, ultrapassou barreiras, ultrapassou o Brasil. Você foi parar, entre outros países, nos Estados Unidos e em Harvard. Como que aconteceu? O que você apresentou lá? E como que eles receberam esse teu projeto por lá? Sim, Ana, foi uma surpresa. Eu fiquei muito feliz, assim, porque um reconhecimento desse, né, de Harvard, ainda a Faculdade de Medicina, né, a Harvard Medical School, reconhecendo, em 2015 eles me convidaram, chegou um e-mail me convidando para estar apresentando o trabalho que nós fazíamos aqui em Olímpia, né, e chegou através deles, através dos outros congressos anteriores. E aí eu fui até lá e eles gostaram muito, porque assim, eles acreditam muito no poder do nosso cérebro, né? Então, eles gostam bastante de terapias alternativas que estimulam o cérebro para melhorar o corpo. Então, acho que foi isso um indício importante para que eles nos convidassem. Eu apresentei, no primeiro momento, os atendimentos que nós fazíamos aqui, né? Que nós fazíamos em Olímpia. Com as crianças e com as crianças também dos atendimentos particulares. E aí, assim, eles acharam bem notável, né, os resultados. Os resultados apontaram que todas as crianças, vamos colocar uma média de 95% de todas as crianças atendidas melhoraram significativamente vários aspectos. Então, melhoraram memória, concentração, habilidade de raciocínio, estratégias, a questão da inteligência emocional, né? Então, eles conseguiram aprender mais, eles conseguiram, tirar notas melhores, né? Então, eles melhoraram em vários aspectos. Autonomia, segurança. E eles vão implementar esse teu projeto lá? Tem algum retorno, alguma resposta? Então, a gente está em conversa, a gente está em parceria. Eu fui para lá em 2019 de novo. Em 2021, eu ganhei um curso. Eu sou líder na transformação digital na área da saúde pela Harvard também. E a gente sempre conversa, né? Eles querem bastante, né, implantar esse trabalho lá. E é uma parceria que eu acho que vai ser de bastante sucesso. Tenho certeza. Dos Estados Unidos para a China? Sim, Ana, sim. Eu recentemente recebi um convite para estar publicando um artigo científico na medicina translacional,
que é como se fosse uma medicina alternativa lá numa revista muito importante chinesa. E esse artigo já está em construção. Que ótimo, parabéns, Luciana. Como que você enxerga o futuro da reabilitação multimídia? O que você espera desse método que você criou e que ajuda tantas pessoas e que faz tão bem para a nossa mente? Ai, sim, Ana. Olha, realmente é um trabalho de bastante relevância que ajuda muitas pessoas, né? E eu quero muito poder fazer parcerias, eu quero muito contar com parceiros pelo mundo todo, pelo Brasil, pela nossa região e pelo mundo, para que a gente possa abrir franquias, para que a gente possa implantar em outros lugares, né? A gente tem os atendimentos online, mas eu acho que a reabilitação multimídia, ela ajuda, ela tem um poder muito grande de ajudar as pessoas e eu quero muito poder disseminar isso, sabe? Para várias áreas a gente consegue trabalhar na educação, na saúde, em ambientes corporativos. Então, a gente tem uma gama, né? Um leque muito grande. E eu tenho um sonho, que eu te falei ali fora, que o meu sonho, assim, é fazer uma pesquisa sobre câncer, né? Que eu acho que tem tudo super a ver, que as nossas células ficam inflamadas, né? E o cortisol alto. Então, eu tenho muita vontade de também, se Deus quiser, serão as próximas pesquisas sobre a reabilitação multimídia como um complemento, né? Claro, como um complemento no tratamento de doenças oncológicas. A gente está terminando, deixa a sua mensagem para quem acompanhou sua entrevista. Obrigada, Ana. Eu agradeço muito a todos vocês, agradeço a Ana, Rede Vida, por estar aqui. E vamos exercitar o cérebro. Se vocês quiserem entrar em contato comigo, vou deixar aqui meu Instagram, que é @lucianabdepieri. Para vocês entrarem em contato, me manda uma mensagem no direct, eu vou ter o maior prazer em recebê-los. E a gente pode implantar a reabilitação multimídia aonde vocês estiverem. A gente vai até vocês. Obrigada. Obrigada, Luciana, por ter estado linda. aqui, por ter explicado para a gente, por desenvolver um método que está ajudando tantas pessoas. Sejam as crianças, os adolescentes, os idosos, está ajudando a gente a entender que é preciso exercitar o nosso cérebro. Nosso cérebro, ele precisa ser desafiado a todo instante. Nós precisamos tirar o nosso cérebro da zona de conforto. A gente tem que desafiar e lançar desafios cada dia maiores. E nós estamos aqui para isso. Isso mesmo, obrigada. Obrigada. Obrigada a você que ficou com a gente no Rede Vida Serviço. Então, bora mudar a rota, desafiar seu cérebro, usar as duas mãos, fazer exercício não só físico, mas também da mente para ter um envelhecimento melhor e mais tranquilo. Até nosso próximo encontro. Tchau, tchau!